Meus irmãos, a paz do Senhor. Somos agradecidos ao nosso Pai Celeste por mais uma vez estarmos aqui para juntos estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. O Senhor tem nos dado mais essa oportunidade e rogo ao Senhor para que possamos juntos estudarmos a porção da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos estudando mais um tema da nossa lição da Escola Bíblica Dominical, porque estamos estudando nesse trimestre sobre os dons espirituais e ministeriais. E hoje nós já estamos na lição de número 10 e iremos estudar sobre o ministério de mestre ou doutor. Esse é o tema da nossa ministração de hoje. Eu te convido à leitura da palavra do Senhor, trazida pelo nosso comentarista, sugerida por ele. Iremos ler 3 passagens no livro de Mateus, no livro de Atos dos Apóstolos, de Romanos e também Tiago. Na verdade, são versículos curtos e iremos fazer a leitura do texto. Se você tem a revista, poderá acompanhar comigo, ou você poderá abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 7, versículos 28 e 29. Iremos ler também Atos dos Apóstolos, no capítulo 13, o verso 1, Romanos, capítulo 12, o verso 6 e o verso 7, e Tiago, no capítulo 3, e o verso de número 1. Então estarei fazendo a leitura sucessivamente, sem apresentar os textos, e você poderá acompanhá-la comigo. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Romanos 12. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé. Se é ministério, seja ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Tiago 3. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. E com base nesse texto que nós lemos, nós vamos focar os conteúdos da nossa aula, mas eu quero apresentar aqui o nosso objetivo geral e que pretendemos lidar dentro desse aspecto do objetivo geral no nosso conteúdo. Entender que, pelo exercício do dom do ministério de mestre, a igreja será contextualizada na palavra e também na sua época. Então é dentro desse objetivo geral que nós iremos desenvolver o conteúdo, a ideia central da nossa aula. Pois bem, então hoje nós vamos estudar sobre o ministério de mestre, ou algumas traduções usa o termo doutor. Isto porque o ministério do ensino da palavra de Deus é importante para que a igreja ela adquira, ela venha a ter maturidade espiritual. Isso desde o início, desde o princípio da fé daqueles que nós chamamos de novos convertidos.
de modo que possa exercer, né, a igreja, ela vem exercer discernimento, ter discernimento ao tempo em que ela está vivendo, em relação aos aspectos culturais, filosóficos e teológicos. Vou explicar o porquê disso. Exatamente pelo fato de que a Bíblia ela não foi escrita na nossa década. A Bíblia foi escrita há muitos anos atrás. E em 2 idiomas, praticamente, podemos dizer assim, porque no Antigo Testamento há um terceiro, que é o aramaico. Mas a Bíblia, na verdade, no todo, ela foi escrita no hebraico e o Novo Testamento no grego. E as pessoas que viveram há tantos anos atrás, falaram de coisas da sua época. Isso significa então que o mestre, o papel dele, é exatamente trazer o contexto e dar discernimento, entendimento, para que a igreja entenda tudo aquilo que foi escrito há tantos anos atrás, nas suas questões, né, culturais da época, também as ideias, os pensamentos existentes na época, com as questões políticas da época, dos reinos, dos impérios da época, e também as abordagens teológicas que existem tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Os pensamentos religiosos, as formas de pensar das pessoas daquele tempo. Então esse é o papel do mestre. E ele então irá trazer, contextualizar a igreja através dos estudos para que ela possa contextualizar os fatos daquela época para os dias pelas quais nós estamos vivendo. Então, haja visto, pelo que nós acabamos de ler, né, nos textos apresentados de Atos Apóstolos, no caso de Romanos e principalmente Tiago, no capítulo 3, de que a tarefa, o trabalho do mestre exige muito do intelecto, exige o que? Estudos. É preciso que o mestre invista em estudos em áreas seculares, né? Quando falo em áreas seculares, estou falando em todos os aspectos das ciências humanas ou não, da filosofia, das culturas do tempo presente ou da época passada. Para quê? Para que ele possa, então, desempenhar o seu trabalho, a sua tarefa. Mas a grande vantagem que o mestre, o educador, ele tem, é de que ele tem a Jesus como o mestre por excelência, que ajuda a cada um de nós, daqueles que são educadores cristãos, porque a ação do Espírito Santo na vida dos mestres vão agir assim. Primeiro, porque ele, então, dotou. Se Deus dota uma pessoa como mestre, então isso significa que ele vai desempenhar, né, com a graça do nosso Deus. E aí, você já verá na minha aula de hoje, que nós vamos fazer uma alteração. Eu vou ter que introduzir, né, um tópico nessa aula. Por quê? Porque o nosso comentarista, quando ele escreveu, né, esse conteúdo, eu vejo que ele deveria ter colocado um tópico que antecede esse primeiro tópico dele. Por quê? Pelo fato de ele não ter trazido nenhuma definição sobre o dom, ele não fez uma abordagem sobre os propósitos do ministério de mestre. Então nós vamos fazer isso no início da minha aula, e você verá, a partir de agora, eu vou apresentar o esboço dos tópicos seguintes, porque a lição traz 3 tópicos, eu vou acrescentar um, que é o primeiro tópico dessa nossa aula. Então aí está o esboço da minha aula de hoje. O meu primeiro ponto é um acréscimo que eu estou fazendo. Nós vamos falar sobre definir o que é o ministério de mestre, qual o propósito, né, do dom de mestre. E a partir daí nós vamos estudar os tópicos seguintes, que
que estão na revista. Então, o primeiro da revista vai passar a ser o meu segundo na minha aula. Jesus, o mestre por excelência. O terceiro ponto, nós vamos falar sobre o ensino das escrituras na época, né? Ou seja, na igreja do primeiro século. E aí nós vamos terminar a nossa aula falando sobre a importância do dom ministerial de mestre para a igreja. Então aí estão os 4 tópicos, e você poderá estar visualizando os tópicos, entendendo que eu acrescentei um que é o primeiro ponto que aí está. Então, nesse nosso primeiro tópico, definindo, né, definição e propósito do dom de mestre. Nesse tópico nós estudaremos sobre a etimologia de mestre, esse nome, né, o que significa esse nome no original, o conceito, vamos definir, e o propósito pela qual Deus vocaciona tais pessoas. Vamos iniciar aqui então, nesse sentido. Definição e propósito do dom de mestre. Qual a etimologia dessa palavra mestre? Do grego didáscalos. A palavra didáscalos significa instrutor. Ela também é traduzida por ensinador, por mestre ou doutor. Assim como na Bíblia faz referência no Novo Testamento a respeito dos doutores da lei. Então eles eram didáscalos. E a palavra, né, didática, ela vem daqui, desse termo didáscalos. Já que nós apresentamos a etimologia do termo mestre no grego, qual a definição de mestre? É a atividade principal dele, é cuidar do ensino fundamental das Escrituras. Então, de modo geral, assim como Deus, nós vimos nos estudos que nós viemos fazendo até agora, sobre os dons ministeriais, primeiro nós falamos sobre o dom do ministério de apóstolo, o de profeta, o de evangelista, o de pastor, é isso? Na semana passada. E agora, por último, estamos estudando o do mestre. Todos esses 5 dons é exatamente para trabalhar na igreja, cada um fazendo as suas funções para desempenhar, né, o ministério, a obra do Senhor. E a atividade principal do mestre é cuidar do ensino fundamental das Escrituras. Esse, inclusive, é o que é o papel da Escola Bíblica Dominical, através da CPAD. Isso significa que os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial, assim como o pastor tem o dom especial de pastorear, assim como o evangelista tem o seu dom dado por Deus de evangelizar. Da mesma forma, o mestre é dotado por Deus com esse dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus, a fim de edificar o corpo de Cristo. Então, aí está bem claro a definição, a razão pela qual Deus, ele vocaciona. Esse dom tem essa especialidade, de forma que o mestre, ao estudar as Escrituras, as palavras do Senhor, Deus dá a ele graça, dá a ele entendimento, dá a ele inspiração. É aquilo que se diz, ele consegue ler nas entrelinhas, pela graça de Deus, por ser um dom. E o propósito dele é exatamente essa, de instruir, de fortalecer a igreja. Então agora eu apresento aqui o propósito pela qual as Escrituras nos trazem. Qual é o propósito? A razão principal, então, do ensino bíblico é preservar a verdade, sempre preservando a verdade, por causa das heresias, por causa das inovações que surgem,
de alguns conceitos que sempre tentam trazer, introduzir na igreja. Isso acontece, tanto é que Paulo, uma das razões dele, ao escrever suas epístolas, exatamente combatendo a respeito de muitos do que tentavam inserir no meio da igreja e levar coisas novas que não eram aquelas dadas por Jesus. Então a razão principal do ensino bíblico é preservar a verdade, produzir santidade através da palavra e também o compromisso com o modo piedoso que a vida cristã exige. Essa é a função do mestre. Então, a evidência da aprendizagem cristã não é o conhecimento em si. Ou seja, o que vai evidenciar se a pessoa adquiriu entendimento, compreensão, é se o crente vive e manifesta com a sua vida de amor e fé sincera. Isso que vai evidenciar o seu aprendizado. Então, o propósito do mestre é exatamente produzir no servo de Deus santidade, compromisso com a vida cristã. E aí então está o meu primeiro ponto, esclarecendo estas funções, o porquê do ministério de mestre. Então vamos iniciar agora o meu segundo ponto da minha aula, que é o primeiro da lição. E você poderá acompanhar comigo através da revista e também dos slides que eu vou apresentando. Neste tópico, nós vamos verificar que Jesus, ele foi no seu ministério um mestre incomparável. Porque o tema nosso desse segundo ponto é Jesus, o mestre por excelência. Isso por quê? Porque ele ensinava com autoridade e viveu o que ensinava e ensinava o que vivia. Aqui que fazia a grande diferença do Senhor Jesus. E na verdade, meus irmãos, o mestre, como ele é dotado, tem facilidade de ensinar, tem didática, tem toda a visão pedagógica para instruir, mas se ele não prestar atenção na sua vida pessoal, do relacionamento com Deus, ele corre um grande risco de ser o quê? Um hipócrita. Assim como eram os fariseus e os escribas, que eram doutores da lei nos dias de Jesus. Eles eram mestres em Israel. Mas existia uma diferença deles. Eles ensinavam uma coisa e praticavam outra. Então Jesus é o mestre por excelência, porque ele ensinava o que ele vivia, o que ele vivia, ele ensinava. E nós, independente de sermos mestres ou não, aprendemos com Jesus. Ele é um mestre por excelência. É exatamente sobre isso que nós vamos verificar nesse tópico, sobre o mestre da Galileia. É tão interessante quando nós iniciamos a nossa leitura nos livros, nos evangelhos, que inicia falando sobre o ministério de Jesus. Nós vamos verificar Jesus iniciando o seu ministério na região do norte, e também para cumprir as escrituras. Jesus inicia exatamente numa área simples, lidando com pescadores, com pessoas campestres, pessoas que lidavam com a vida rural. E nós vamos encontrar no Novo Testamento que Jesus ele é citado como mestre cerca de 60 vezes no Novo Testamento. Ele é citado sobre mestre, sobre ensinador. E ele mesmo diz isso em João 13. Vós dizeis que eu sou mestre, eu o sou. Então a maior parte do seu ministério foi ocupado com ensino. Jesus, no momento dos seus sermões, das suas pregações, mas existia sempre um caráter educativo. Se ele trazia uma palavra expositiva, por exemplo, aquela do caminho de Emaús,
que quando ele andava, caminhava com aqueles dois discípulos, como que ele expôs as Escrituras desde os dias de Moisés e falando a respeito dele mesmo. Mas você viu que ele apresentou toda aquela exposição, mas de um processo educativo. Então Jesus, ele ia na sinagoga dos judeus, porque eles reuniam os sábados para abrir as Escrituras. E ele teve lá um dia, nós temos registro, né? Teve lá não só um dia, mas teve dias. E ele abriu exatamente para falar do texto de Isaías que falava sobre ele. Ele ia na sinagoga, ensinava. Ele também falava de maneira pessoal, particular. Jesus falava também nas casas, nas residências, com as famílias. Ele ensinava. Jesus também esteve no templo em Jerusalém, ensinando. Tanto é que quando nós lemos os textos de quando ele tinha ainda 12 anos de idade, quando ele falava no meio dos doutores, daquelas pessoas, eles ficaram admirados. Como que Jesus, então, ele falava daquela forma. Ele era o mestre. E sabemos, claro, que Jesus era homem e Deus. Jesus também, os textos, as Escrituras, todos os 4 evangelistas, eles falam que Jesus andava pelas aldeias, pelos povoados, falando sobre o reino de Deus, ensinando a respeito de que o reino de Deus é chegado. Jesus também ensinava nas cidades. Quando nós lemos os textos, está lá ele citando quando ele chegava na cidade tal. Jesus também, ele se posicionava nos montes, e ensinava os discípulos, não somente os seus apóstolos, aquele que ele chamou, que depois vem fazer parte do colegiado apostólico, mas existia multidão na frente de Jesus, e ele lá do monte, ele falava, para que as pessoas pudessem ouvi-lo, porque eles não tinham, Jesus não tinha na época, o instrumento que eu tenho agora aqui, para falar com você onde você está. Jesus não tinha microfone, ele utilizava os recursos que ele poderia utilizar na época. Ele era o mestre da Galileia. Jesus foi reconhecido como mestre pelos escribas. Ele foi reconhecido como mestre pelos fariseus e também pelos seus próprios discípulos e dos discípulos de João Batista, enfim. Na sua época, no seu período em que ele ensinava, ele foi reconhecido, aceito como um mestre. A multidão acompanhava Jesus. E as multidões viam em Jesus algo incomum, a maneira como ele ensinava. Veja que, quando nós olhamos no texto de Mateus 4:23, nós vamos encontrar que Jesus percorria toda a Galileia ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino. Então ele fazia isso, percorria por toda a Galileia. A Galileia era o quê? É como se fosse um estado, que na verdade era uma província, e que existia várias cidades daquela província que corresponde à divisão do nosso país, como se fosse um estado. A diferença está nos sermões e nos discursos de Jesus em relação aos escribas, é que ele, Jesus, ele falava e ele era inflamado pelo amor às pessoas. Ele amava as pessoas. Ele demonstrava um grande amor, um carisma pelas pessoas. Com as crianças, jovens, pessoas pobres, ricas. Isso fazia uma grande diferença de Jesus, esse mestre da Galileia, o Nazareno, em relação aos saduceus e aos fariseus. Isso fazia grande diferença. E o texto que nós lemos, registrado em Mateus 7, 28 e 29, nos diz que Jesus ensinava com autoridade. Então, quando ele pregava, quando ele falava, ele pregava com autoridade e as pessoas maravilhavam
da sua doutrina. Isso por quê? Porque Jesus viveu o que ensinou e ensinou o que vivia. Isso faz diferença. É diferente do hipócrita. É diferente daquele que só conhece o que está no texto ou na literatura e expõe o conteúdo. Mas aquele que tem graça, que tem unção, há uma diferença. Quando ele fala do poder de Deus, quando essa pessoa fala das Escrituras, as pessoas ficam maravilhadas com a doutrina, ou seja, com o ensino. Exatamente por causa da vida de quem fala. É claro que Deus vela pela sua palavra, mas quando a pessoa diz aquilo que vive, faz grande diferença na pregação. Olha, era impossível alguém ouvir a Jesus e ficar indiferente. Nós temos um caso daquele jovem, um rico, que procurou Jesus, que perguntou para ele, fez para ele 3 perguntas e Jesus deu-lhe 3 respostas. Mas por fim Jesus falou com ele: olha, se você quer ser perfeito, porque Jesus conhece o coração das pessoas, sabe o que está no coração das pessoas. Se você quer ser perfeito, vende tudo que você tem, dê aos pobres e segue-me. Por que Jesus fez isso com aquele jovem? É porque ele estava preso pelas suas propriedades, pelos seus bens. Ele ainda não estava com o coração aberto para Deus. E para ele abrir o seu coração para Deus, permitir que Jesus entrasse na sua vida, ele teria que desfazer-se daquilo que para ele era tudo. E Jesus diz que a pessoa precisa renunciar-se a si mesmo para segui-lo. E nós vamos encontrar nas Escrituras de que aquele jovem ele foi embora de cabeça baixa, triste. Sabe por que ele foi triste? Porque ele não renunciou para seguir a Jesus. Então Jesus ele transtornava a consciência da pessoa que estava acomodado e aquietava o coração das pessoas perturbadas com a palavra, com o ensino. Tudo isso estava ali no mestre da Galileia. Mas Jesus era um mestre divino, o mestre por excelência era Deus. Jesus era tanto homem quanto Deus. Quando nós lemos João no capítulo 3 de João, lá traz um relato maravilhoso do diálogo de Jesus com Nicodemos. E Nicodemos ele era um mestre da lei, ele dominava o Antigo Testamento, ele era um doutor da lei, um homem educado nas melhores escolas religiosas de Israel. E ele foi ter com Jesus um dia, e o interessante é que ele foi fazer isso à noite, certamente por causa do conceito de que algumas pessoas poderiam ter dele por ir a Jesus, mas ele era um grande conhecedor do Antigo Testamento, ele era um doutor da lei, e ele reconheceu em Jesus um personagem incomum do seu tempo. Sabe por que Nicodemos reconheceu isso? É porque ele estava entendendo que Jesus, ele mesmo chega a dizer, se as coisas que Jesus fazia, se Deus não fosse com ele, seria impossível. E isso chamou a atenção de Nicodemos. Sendo um doutor em Israel, ele passou a seguir Jesus e ver o que Jesus fazia, as palavras de Jesus, como Jesus expulsava demônios, curava as enfermidades.
ensinava as pessoas e as pessoas eram transformadas, eram libertas, eram curadas. O comportamento daquelas pessoas mudava por inteiro. Então Nicodemos entendeu que ele era um mestre, mas era um mestre divino. Ele afirmou que Jesus não poderia fazer o que fazia se Deus não fosse com ele. E nós temos nesse texto, do capítulo 3 de João, tremendamente instrução de Jesus a respeito do novo nascimento. E nós vamos encontrar a forma de Jesus. Olha, os métodos de ensino usado por Jesus também faziam a diferença. E todo mestre, ele possui métodos, maneiras, formas de ensinar. E muitas das vezes a forma de Jesus lidar era também com perguntas. Com Nicodemos foi assim. Levava a pessoa a pensar, né? Que no grego chama maêutica. Exatamente essa pedagogia de Sócrates é de tirar das pessoas, extrair das pessoas aquilo que possivelmente ele tem do seu conhecimento. Veja que os métodos de Jesus variavam de acordo com a ocasião e a necessidade dos ouvintes. Isto é visto com clareza nos 4 evangelhos. Ele falava as verdades mais profundas com autoridade, mas com simplicidade. Não tinha nada rebuscado nas palavras de Jesus. Não existia nenhuma complexidade nos ensinos de Jesus. Olha, Jesus usava das parábolas, que era exatamente a linguagem do povo oriental. Ele usava das parábolas para ilustrar com fatos cotidianos, para falar das coisas espirituais. Então, nós aprendemos com Jesus por ser esse mestre por excelência. Ele usa das coisas humanas do nosso dia a dia para falar das espirituais. E como que nós aprendemos através das palavras de Jesus para falar sobre o reino de Deus, sobre as coisas espirituais? Os métodos ensinados por ele eram tremendos. Para nós finalizarmos esse segundo ponto da minha aula, Jesus o mestre por excelência, nós vamos verificar aqui que ele era literalmente um mestre e humilde. A metade do capítulo 13 de João narra um fato nada comum em relação aos mestres daquele dia. Nada comum. Quando nós lemos o capítulo 13 de João, não era comum naquela época, do versículo 1 até o versículo 20 do capítulo 13. Sabe por quê? Porque a fim de ensinar os discípulos, porque afinal de contas ele é um mestre, a fim de ensinar os discípulos sobre humildade. E lembre-se que ele já tinha dito aos discípulos: aprenda de mim que eu sou manso e humilde de coração. E ele teve que dar uma aula e utilizou exatamente os aspectos físicos para demonstrar exatamente que o mestre, ele precisa ser humilde. E que os apóstolos têm que ser humildes. Humildade é virtude. É uma das maiores virtudes que o ser humano possa ter. Porque é a humildade que quebra, que joga fora o orgulho, a arrogância, a soberba, a altivez. E Jesus então, naquela quinta-feira, minutos, horas antes dele ser traído por Judas, Jesus ele levantou-se da ceia, tirou as vestes de cima,
né, a capa, aquela roupa superior que eles usavam na época. E Jesus pegou uma toalha e amarrou a toalha na cintura. Depois que ele fez isso, ele pôs água numa bacia. E depois que ele colocou água na bacia, ele saiu lavando os pés dos discípulos. E ele enxugou os pés dos discípulos com a toalha que ele usava. Aquilo foi uma cena chocante, literalmente chocante para os seus discípulos, para os seus alunos, os mateteus. E isso seria muito chocante para qualquer judeu, para um oriental, porque seria inimaginável, ninguém poderia imaginar um mestre lavando os pés de pessoas leigas, dos discípulos. Olha aqui, foi uma cena realmente totalmente diferente dos mestres da época, dos doutores do mundo daquela época. E Jesus, então, ele fez isso. Você imagina, porque uma pessoa lavar pés dos outros é um ato humilhante. Você se inclinar, lavar os pés. Mas o que Jesus estava dizendo com isso? Que o mestre, ele tem que conhecer o seu aluno. Ele tem que descer aonde for necessário. No sentido físico ou não. Na linguagem. Se ele mora em lugar suntuoso, se ele anda de avião, se ele anda de carro em ar-condicionado, mas ele também terá que viver de outra forma para estar no contexto dos seus alunos. É isso que é descer, lavar os pés dos discípulos. Olha, veja que Jesus, o mestre por excelência, nós vamos verificar o verso 15 do capítulo 13, diz assim, Jesus falando para os discípulos: porque assim como eu vos fiz e vos dei exemplo, façais vós também. Então, assim que Jesus lavou os pés dos discípulos, ele fez isso, ele disse isso. Assim como eu vos fiz. O que Jesus fez? Jesus formou os discípulos. E assim como eu vos fiz, eu vos moldei, eu vos ensinei, e eu te dei o exemplo. Eu vos dei o exemplo. Vocês andaram comigo esses 3 anos aí, você viu isso. Você viu tudo em mim, das minhas atitudes, do meu comportamento. E Jesus falou para cada um deles assim: façais vós também. Então veja que o mestre, na verdade, receberá, como o próprio Tiago diz, mais duro juiz, por conhecer o que ensina. Imagina os saduceus, os fariseus, ou qualquer hipócrita, receberá um juízo mais pesado por ensinar e viver o contrário, não servir de exemplo, não servir de modelo. Então imagine que o Emanuel, o Deus conosco, ele encurvou-se diante de homens. Isto porque o seu ensino não era mero discurso, mas era espírito e vida. Isso faz excelência. Jesus, o mestre por excelência. E o que é que Jesus faz aqui com esse versículo que eu acabei de ler, que está aí na tela, o versículo de número 15. Jesus nos convida a fazer o mesmo. Façais vós também. Então o mestre é aquele que sabe, ele tem que saber,
sabe descer e ir ao encontro da necessidade das pessoas, escrevendo, ensinando pessoalmente, expondo a palavra de Deus ou evangelizando, não importa. Porque todo mestre que evangeliza, ele evangeliza ensinando. Normalmente os mestres demoram muito tempo para ganhar uma alma para Jesus, porque ele detém mais tempo com aquela pessoa até ele chegar a uma conclusão de aceitar ou não. O mestre não faz um apelo tão rápido quando ele está evangelizando alguém, porque ele quer ensinar as Escrituras. E Jesus, ele cobra de nós, de todo cristão, de entender que ele é o mestre por excelência e que nós precisamos aprender a descer do orgulho, da soberba, da vaidade. E não é tão simples, mas precisamos descer para aprendermos com o nosso mestre, que é um mestre por excelência. Pois bem, o nosso terceiro ponto, que é o meu terceiro, mas é o segundo da revista, nós vamos falar sobre o ensino das Escrituras no período da igreja primitiva, no período ali do primeiro século da nossa era cristã. Então nós vamos verificar nesse terceiro tópico que os apóstolos, eles atenderam a ordem de Jesus e deram continuidade no ministério de ensino. E Jesus disse para eles, não é isso? Que ide e ensinai. Uma ordem de Jesus. Eles acataram a ordem. Porque antes de Jesus subir aos céus, ele disse, ele designou a eles que ensinasse todas as nações a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado, ele tinha instruído. E quando nós lemos o livro de Atos, que lá está a história, Lucas descrevendo a história da igreja, assim que Jesus subiu, foi aos céus, então Lucas vai escrever o que os apóstolos fizeram a partir dali. E nós vamos encontrar então os apóstolos ensinando. Nós vamos verificar nas epístolas que os apóstolos deram continuidade ao ministério de ensino da palavra de Deus, principalmente após a descida do Espírito Santo, ali no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, a partir dali. E nós vamos verificar no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o sermão de Pedro, dos versículos 14 ao versículo 40 do capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Foi um discurso partindo das coisas, uma pregação expositiva de todas as coisas das profecias do Antigo Testamento, chegando naqueles dias e falando sobre a morte de Jesus. E nós vamos encontrar aquela pregação do apóstolo Pedro, e quantas pessoas aceitaram Jesus através da sua pregação. Isso por quê? Porque ele pregou, ele ensinou ali, através do poder e da unção do Espírito Santo. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele inspira a pessoa a ministração da palavra, porque é o Espírito Santo, por ser Deus, ele é onipresente, está ali presente no ambiente, ele é onisciente, sabe o que as pessoas estão pensando e quem são aquelas pessoas. Ele então inspira ao pregador na exposição da palavra. Olha o sermão de Pedro com todo o contexto que vinha sendo trazido e falado sobre o Messias no Antigo Testamento. Então aqueles judeus que ali estavam entenderam, ouviram, tiveram o coração quebrantado e perguntaram para ele o que é que eles teriam que fazer. Ele disse que deveriam arrepender dos seus pecados. E aí as Escrituras vão dizer que quase 3.000 pessoas se renderam
aos pés de Jesus. Isso porque os discípulos, então, eles acataram a ordem de Jesus e começaram a ensinar as Escrituras da igreja já ali, no primeiro século, início da igreja. E ensinava literalmente o que? A doutrina dos apóstolos. Isso porque foi uma das marcas da igreja do primeiro século, quando nós olhamos no verso 42, é que os discípulos, ou seja, as pessoas que iam aceitando Jesus, elas perseveravam, permaneciam na doutrina dos apóstolos, ou seja, nos ensinamentos dos apóstolos, aqueles novos convertidos, eles permaneciam ali, na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos deles, e na comunhão e no partir do pão. E quando nós falamos de doutrina, que doutrina é essa que os apóstolos ensinavam? Era exatamente um conjunto de ensinos dados por Jesus Cristo, ministrados por Jesus durante o período que Jesus teve com eles. Isso foi feito por eles constante e com eficácia. Aconteceu o que então? O crescimento integral dos crentes. Tudo isso de que maneira? Pelo fato dos apóstolos, dos discípulos, dos outros crentes também, que eles ouviam dos apóstolos e iriam então reproduzindo. As outras pessoas continuavam falando sobre os ensinamentos dos apóstolos. Então isso mostra que os irmãos, as pessoas que foram aceitando Jesus lá no início da nossa era cristã, no primeiro século, eles aprenderam tudo literalmente através dos ensinos dos apóstolos. E ainda, vejamos que a quem, as pessoas a quem o Senhor chama e vocaciona com esse dom de ensinar, precisa cuidar-se da formação intelectual. Por que isso? Por causa do preparo que é necessário para o ensino, de modo que o mestre possa ter capacidade de aprender, que precisa aprender, para depois ensinar. Então Jesus ensinou os seus discípulos, para que os discípulos então pudessem ensinar sucessivamente. E eu, você, nós, ensinadores, educadores, precisamos estudar. Se somos vocacionados com esse dom, nós temos que cuidar da nossa formação intelectual, de tomar conhecimento das coisas do mundo, de estudar o que está acontecendo no mundo e verificar se todas aquelas coisas têm correlação ou não com a palavra de Deus. A respeito das profecias que surgem, das falsas profecias, é o mestre que precisa ter conhecimento para isso. Mas para isso é precisa de preparo. Jesus preparou, Jesus capacitou os discípulos. Ele fez isso, ele capacitou os seus discípulos. E nós vamos encontrar em Atos Apóstolos, no capítulo 6, que eles dedicaram a oração e na pregação do ensino da palavra de Deus. Eles dedicaram. E toda pessoa que é professor sabe muito bem que tem que dedicar-se. Um professor secular precisa dedicar muito para ensinar na faculdade, não importa se é no curso superior, se não é, se é no ensino médio. As matérias pelas quais eles vão ensinar, ele tem que dominar sobre aquilo. O mestre precisa estudar, preparar-se. Ele precisa investir em si, comprando material, livros, bons livros, conhecer pelo menos um pouquinho das palavras originais do grego, para ter uma noção, ter bons dicionários. Não precisa ter aquela estante cheia de livro,
mas ter bons livros e com qualidade. Ler jornais, estar atualizado. O mestre precisa estar conectado. Veja que é assim. E aí nós vamos para o nosso terceiro ponto, na sequência, ou melhor, o nosso segundo ponto nessa sequência, de que a doutrina dos apóstolos, ela perspicava, continuava. Nós vamos verificar claramente de que Paulo e Barnabé, eles passaram um ano ensinando na igreja de Antioquia. Está lá registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 26, 15, 35, de que Barnabé e Paulo ficaram na igreja de Antioquia, lá da Síria, um ano ensinando a igreja. E teve um valor muito grande, porque foi exatamente dessa igreja, nós vamos ver no capítulo 13, que esses dois foram enviados como apóstolos. Veja que eles eram ensinadores, eles eram mestres, porque o capítulo 13 vai dizer sobre isso, verso 1, e eles foram enviados como mestres. Ou melhor, eram mestres enviados como apóstolos. Isso denota que a igreja, ao enviar um apóstolo, ou seja, enviar um missionário, que é o termo usado para o tempo de hoje, esse missionário tem que dominar as escrituras, tem que conhecer da palavra de Deus. Nós precisamos tirar dos melhores que existem no nosso meio para enviar. Porque essa pessoa tem que ter fundamentação na palavra de Deus, convicção de fé, para ensinar as pessoas desde o início. Veja, as pessoas para ensinar criança e o novo convertido, têm que dominar as escrituras. Para trabalhar com criança é preciso muita ilustração, lidar com concreto, porque as escrituras para a criança é muito abstrata. É preciso então utilizar de métodos para que a criança ou adolescente, não importa, entenda a razão do texto. Nós vamos encontrar também em Atos dos Apóstolos que Paulo ficou ensinando 3 anos em Éfeso. Em Coríntios ele ficou 1 ano e meio ensinando em Coríntios. E nós vamos verificar nos últimos capítulos do livro de Atos dos Apóstolos, que os seus últimos anos foi em Roma, e ele passou os seus anos ali em Roma, ensinando e escrevendo para as igrejas ainda. Ele escrevia, ensinando. Tanto é que nós aprendemos estudando as epístolas do apóstolo Paulo. Ou seja, nas suas epístolas ensinou também sobre a dedicação ao ensino da palavra de Deus. É a doutrina dos apóstolos. Ele conhecia, ele dominava, ele era dedicado. Romanos 12, 7, nós lemos o texto sobre se é ministério, seja ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. A pessoa que ensina, enquanto a família está dormindo, ele vai estudar. Às vezes eu durmo 1h30 da manhã, 2 horas, e no outro dia pela manhã eu estou no meu trabalho. Feriados é o melhor que tem para mim, para estudar. Eu, pela graça de Deus, por ser autônomo, há uns anos atrás, o Senhor colocou no meu coração para que eu desse parte de um dia, além daquele que a gente já faz no domingo. Então, todas as quarta-feiras eu não trabalho. Cancelo a minha agenda, eu fico por conta, estudando, lendo, preparando coisas. Por quê? Porque exige do mestre dedicação ao ensino. Nós vamos verificar aqui, nessa sequência, de que o ensinamento precisa ser persistente. O dom de mestre é um dos mais importantes e necessários na igreja. Tanto é que é mencionado nas 3 listas que o apóstolo Paulo cita em Romanos, em 1 Coríntios 12, 28 e também em Efésios capítulo 4 e 11. Os primeiros mestres do Novo Testamento foram quem? Os integrantes do colégio apostólico. São eles os primeiros mestres, aqueles que integraram o colégio apostólico, chamado por Jesus,
foram os primeiros mestres, e a igreja está fundamentada na doutrina dos apóstolos, dos profetas, e o alicerce é Jesus Cristo. A igreja, ela começou de que maneira? Nas casas, em pequenos grupos, que era ensinado as pessoas a seguirem o Evangelho. Isso significa que a educação é algo que se faz constantemente. Não vai acontecer em poucos minutos, uma pessoa irá aprender. Não. Se você puder abrir comigo, Deuteronômio no capítulo 32, há um texto que é uma metáfora de um cântico espiritual que Deus deu a Moisés. É tão interessante esse verso 2 de Deuteronômio 32, que é uma metáfora que está falando de chuva, porém de chuvisco, está falando de neblina, fazendo contraste em relação à palavra de Deus. Olha o que diz Deuteronômio 32 e 2. Goteje a minha palavra, goteje a minha doutrina como a chuva. Olha, gotejar, né? Não é despejar. Goteje a minha doutrina como a chuva. Olha a outra palavra. Destile o meu dito como o orvalho, como chuvisco sobre a erva e como gotas d'água sobre a relva. O texto não fala de enxurrada, daquela pancada de chuva. Fala de gotas, fala de gotejo, de destilar. Hoje seria neblina. Por quê? Porque é aquela chuva constante, que molha e que faz efeito, que faz diferença. Aquela pancada de chuva de verão que chega e vai embora, às vezes nem apaga a poeira. Então nós somos ensinados de que o ensinamento tem que ser persistente. O mestre é persistente, ele persiste em ensinar e educar. Por isso que muitas vezes as pessoas acham ele cansativo. Ou ele é prolixo. Não. É por causa do dom. Ele quer instruir. Às vezes em casa, minhas meninas falam, seu pai, tá bom. Agora, aquela outra parte ali, o que quer dizer? Já está cansada. Mas o mestre, ele tem prazer de estudar e de expor as Escrituras. Muito bem, vamos então finalizar com o meu quarto tópico, que é o terceiro da lição, a importância do dom ministerial de mestre. É o último tópico, né, da revista. Então vamos finalizar abordando sobre a importância do ministério de mestre na igreja local e através desse dom propicia amadurecimento aos seus congregados. Então isso significa que também existem muitos pastores que pela graça de Deus ele pastoreia e é mestre. Paulo e muitos outros. Há grandes pastores que pastoreiam a igreja e são mestres, grandes mestres do Senhor, vocacionados por Deus. Muito bem. Qual a importância do dom ministerial de mestre? É uma necessidade urgente na igreja. Agora, para que o ministério de ensino na igreja local seja eficaz, essas pessoas, elas têm que ser vocacionadas. Porque do contrário, não basta colocar uma pessoa para dar aula ou fazer alguma coisa, se não for vocacionado. Não haverá eficácia. Sabe por quê? Porque essas pessoas que têm o dom, elas reúnem informações exegéticas. Eles estudam literalmente as passagens para que do texto do original, buscando entendimento da etimologia das palavras, para explicar o significado do texto, porque o mestre, ele não pode sair do texto
ele tem que estar lidando no contexto. Porque existem muitos pregadores que não ensinam, são vazios, são superficiais. Em vez de trabalhar no texto, falar do texto e trazer a contextualização para o tempo presente, não. Ou então tem pregador que quando trabalha com o Antigo Testamento só fala da história daquilo que ele está lendo. Mas o mestre, ele reúne informações exegéticas, interpretação do texto, ali pela hermenêutica, a arte de interpretar, as questões históricas, gramaticais, que são relevantes ao texto, né, a literatura que está sendo tratada, ali dos profetas, ou do livro, das escrituras, para fazer o quê? Para fazer a aplicação sem sair do contexto. Porque do contrário eu vou dizer coisas que Deus não disse. Eu vou dizer coisas que o Senhor não falou, que não está no texto. E existem muitas aberrações, ensinos que foram feitos errados e que hoje os mestres estão corrigindo muitas coisas que foram feitas no passado, mas mesmo assim continua tendo pessoas que saem do contexto para dizer coisas que não existem no texto. Há pessoas que às vezes lê o texto, mas vai dizer outras coisas. Mas Deus tem concedido mestres às igrejas, e é preciso que a igreja invista nesses mestres. Tem que investir. As Assembleias de Deus no Brasil, ela teve bons seminários. Deus levantou o pastor João Colenda Lemos para o IBAD. Deus usou daquele casal, Hermandores, para ser usados, e formou grandes mestres, pastores, dirigentes pelo Brasil afora. O que aconteceu? As igrejas investiram. Mas já que hoje as igrejas não estão investindo mais, enviando para os seminários, a igreja precisa investir no seu ministério, no seu campo, fortalecendo os mestres, já que existem tantas escolas teológicas hoje nos ministérios, a ETAD e outros cursos que existem nos ministérios. Mas é preciso investir, ajudar essas pessoas que Deus tem dotado, tem chamado para o ministério da educação, para que ele possa ajudar a igreja, a congregação, para que possa reproduzir, que outras pessoas também possam crescer no entendimento. Isso, se a igreja investir nessa pessoa. Então, há o quê? Uma necessidade urgente do ensino, e esse dom é ele quem vai propiciar o quê? Amadurecimento no povo de Deus, através das Escrituras. E muitas das vezes, nós sabemos disso, que por falta de preparo, quantos e quantos obreiros, que nas suas pregações, nos seus ensinos, trabalham de maneira superficial na Bíblia Sagrada. E isso, às vezes, produziu e produz o quê? Infantilidade espiritual. Se não houver o investimento nessas pessoas que Deus tem dotado, a tendência de aumentar o quê? O engano, de aumentar as heresias, por causa das astúcias dos falsos mestres. Quanto que Jesus falou sobre esses mestres falsos, os apóstolos? Se você ler a segunda epístola, no capítulo 2 de Pedro, olha o livro de Judas, olha como Tiago fala a respeito. Então isso significa que a igreja, ela precisa investir urgentemente no ministério dos mestres nas suas congregações, no seu ministério. É muito claro, a gente quando lê as Escrituras, sobre a responsabilidade de um discipulado. E o discipulado, ele precisa existir, e o discipulado na igreja, ele tem que caminhar
de forma que a igreja venha a crescer. A nossa denominação Assembleia de Deus, ela não tem muito carinho com o discipulado. E é tão interessante que o discipulado, aquele grupo de novos convertidos, precisa colocar ali aquele professor que tem maior conhecimento bíblico da congregação. E existe claramente o quê? Uma responsabilidade com o discipulado, ou seja, com o ensinamento de um novo convertido, de maneira contínua. Ele aceitou Jesus, tem ali os primeiros passos, e tem que prosseguir. Olha, quando nós olhamos no texto grego, a palavra matetes significa discípulo, significa aluno, que é do verbo montano, que quer dizer aprender. Se matetes é o aluno, então é preciso ocorrer um verbo que é montano, ou seja, que é o aprendizado, ele tem que aprender. E para ele aprender, é necessário que haja o ensino, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus. Então, fazer discípulo inicia-se após a conversão daquela pessoa, a fim de instruí-lo para a maturidade da fé. Olha, e fazer discípulos, e formar e trabalhar no discipulado. A CPAD tem revistas do discipulado. E é preciso que a gente ensine todos os passos doutrinários para o novo convertido, que ele tenha acesso a material, que ele tenha acesso a ouvir e ter visitas também daquele que está discipulando. Então, é urgente a aplicação do discipulado nos últimos dias da igreja, por causa dos fermentos que são espalhados no seio da igreja. A responsabilidade do discipulado é contínuo. Isso significa que é preciso patrocinar para a igreja, não somente o novo convertido, mas a igreja em termo geral, temas periodicamente para fortalecer a fé e a instrução das pessoas na casa de Deus. E nós vamos encerrar o nosso terceiro ponto sobre a importância do dom ministerial na igreja local. Existem os requisitos. Os requisitos que são necessários ao mestre. A igreja vai reconhecer quem são essas pessoas que têm o dom para ensinar, que ele é o mestre na igreja. Primeiro, tem que ser um salvo na pessoa de Jesus. Ou seja, essa pessoa precisa ter convicção da experiência do novo nascimento. Porque do contrário, como é que ele vai ensinar sobre salvação? É preciso que ele creia naquilo que ele ensina. E também a nossa teologia arminiana. E sem trazer incrementos, coisas de fora para dentro. Se essa pessoa não for salva em Jesus Cristo, do contrário, não haverá o quê? Verdade e nem firmeza nessa pessoa, nas coisas que ele diz. Não haverá firmeza em momento nenhum. Segundo requisito para saber se essa pessoa é um mestre, é se ele tem hábito de ler. O mestre tem que ter hábito pela leitura, ele tem prazer em ler, em estudar, tem gramática na sua casa, para não tropeçar, principalmente no nosso idioma. Mesmo tendo a gramática, dicionário, a gente ainda tropeça. Mas o mestre tem por obrigação de ter uma boa gramática. Livros de didática, estudar pedagogia, mesmo que não vá fazer um curso, mas conhecer de comportamento humano. No Brasil, infelizmente, leitura é um problema cultural. O brasileiro não gosta de ler.
brasileiro gosta de comer pronto, é preguiçoso para ler. Se as pessoas leem pouco, terão pouco conhecimento. E veja que Osés diz, através de Deus, que o meu povo perece por falta de conhecimento. E para falar a verdade, o assembleano é preguiçoso para ler, para estudar. E tem muitos professores que são relaxados, não estudam, mas gostam de ir para a sala de aula para dar aula. Mas tem que estudar, tem que dominar o conteúdo. E como ensinaremos se nós não lermos, se nós não buscarmos fundamentação daquilo que nós iremos falar? O hábito de leitura no ministério de Paulo era levado a sério, tanto é que no texto ele pede a Timóteo para levar para ele o pergaminho que ele tinha deixado lá na casa de Efródio. Paulo era um grande leitor, ele dominava as escrituras, ele viveu, ele foi estudante, quando fariseu, aos pés de Gamaliel. Olha como que Paulo escreve aos Colossenses, toda a linguagem de conhecimento filosófico da filosofia que predominava na época. Do contrário, Paulo jamais escreveria o que ele escreveu para a igreja em Colossos, ali na região do Vale de Licos. A igreja de Filipenses, por causa do contexto existente na época, da filosofia predominante ali em Alexandria. Veja, meus irmãos, que então é preciso que haja requisitos para conhecer quem é o mestre. E por último, é preciso preparo intelectual. Por quê? Porque ele precisa manejar bem a palavra de Deus e não ter o que envergonhar. A Bíblia é a ferramenta de trabalho do educador cristão. Ela é a ferramenta, ele tem que conhecer as Escrituras, ele tem que ler as Escrituras, ele tem que ter o tempo dele a sós com Deus, estudando a palavra de Deus. É preciso também conhecer o mundo da Bíblia. Por quê? Por causa da cultura. O mundo dela é diferente do nosso. As suas questões culturais, linguísticas e exegéticas. Isso denota da pessoa que estuda tempos, horas. Porque precisa conhecer o mundo da Bíblia. O que foi tratado, o que viviam as pessoas daquela época, por que foi feito aquilo e tudo mais. Do contrário, ele não vai saber definir. Para que isso? Para evitar, para que ele não venha fazer apelações fantasiosas, algumas aberrações, porque lê um texto, não sabe o que diz, não conhece o contexto, a razão, se ali tem alguma inferência do Antigo Testamento ou não, vai fazer umas abordagens fantasiosas, ou seja, não ensinar aquilo que o texto no original não diz. Então, a pessoa às vezes acaba ensinando, dizendo uma coisa que o texto não diz, porque não está no original. E aí, encerramos com a letra D. Tem que ter um coração em chamas. O vocacional deve fazer uso dos avanços das ciências bíblicas para pregar a palavra de Deus na força do Espírito Santo. A hermenêutica, a homilética, a exegeses, são essas as ciências, as ciências bíblicas, que Deus tem trazido homens valorosos, e nós temos bons livros hoje traduzidos, de grandes escritores, de grandes mestres, europeu ou americano. É preciso então que ele tenha um coração em chama pelo Espírito Santo, mas ele precisa ao mesmo tempo conhecer e fazer uso das ciências bíblicas. Para quê? Por qual razão? Para conseguirmos alcançar as mentes e os corações das pessoas dos nossos dias. Jesus, ele alcançou os corações e a cabeça, a mente das pessoas dos seus dias. Isso só será possível quando estivermos obreiros,
com a mente preparada e conectada a um coração em chamas por Jesus, assim como o britânico Martin Lloyd Jones disse. Ter um coração em chamas pelas coisas do Senhor, um grande pregador, um grande ensinador como Martin Lloyd Jones, pelas quais nós ensinamos. Muitas coisas dele nós temos estudado, apesar dele ser um calvinista. Mas tem muitas coisas fabulosas que nós podemos aprender de Martin Lloyd Jones. Então, meu irmão, minha irmã, nós encerramos a nossa aula lidando exatamente de que nós entendemos de que o ministério de mestre é concedido a quem Deus chama para servir o seu precioso rebanho, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor continua chamando mestres até o momento do toque da trombeta. Eu quero orar com você. Nós estamos encerrando o ciclo hoje dessas pessoas que Deus tem vocacionado, tem chamado. Desses 5 dons: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e doutor. Mas nós ainda teremos mais 3 aulas ainda nesse mês de junho, que vamos tratar sobre o presbítero, o bispo e ancião, dentro do contexto nosso, Assembleia de Deus. Vamos falar ainda na nossa penúltima aula nesse mês de junho a respeito do diaconato, e vamos encerrar a nossa última aula nesse mês sobre a multiforme sabedoria de Deus. Mas vamos orar ao Senhor nosso Deus por essas pessoas que Ele vocaciona: ao missionário, ao profeta, ao evangelista, ao pastor e ao mestre. Porque são essas pessoas que o Senhor tem vocacionado para o desempenho do ministério, para aperfeiçoar os santos. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, louvamos o Senhor, ó Jesus, pelo teu grande amor em chamar mestres para a tua obra. E o Senhor tem chamado homens, mulheres, para esse ministério da educação. E assim nós pedimos ao Senhor que ajude, Senhor, a eles, para que eles possam investir em si, porque existe essa chama nos seus corações. E dê graça a cada um dos mestres, Senhor, para que eles possam desempenhar os seus trabalhos nas suas congregações, debaixo da tua graça e da unção do Espírito Santo. Assim nós oramos, agradecidos no nome de Jesus. Que Deus os abençoe. Até a nossa próxima aula.